Pessoal, bom dia. Essa é a nossa videoaula de hoje, né? Já é quase boa tarde, mas nós vamos falar hoje sobre a independência dos Estados Unidos, né? O que nós podemos falar? Vocês já fizeram uma pesquisa, já anotaram pontos relevantes, já fizeram um fichamento, já me enviaram, já postaram, né? Então hoje nós vamos falar rapidamente o que foi a independência dos Estados Unidos ou das 13 colônias norte-americanas. É importante que a gente ressalte alguns pontos. Para começar, nós vamos falar que as 13 colônias que hoje nós conhecemos como os Estados Unidos, elas já foram colônia da Inglaterra. Naquele momento que nós vimos lá atrás, quando a política expansionista, quando o domínio de cada nação foi se sobrepondo sobre outra nação, então aquela região que compreende como a América do Norte, onde tinha as 13 colônias, elas foram colonizadas pela Inglaterra. Ou seja, elas foram colônias inglesas. E fruto do ideário iluminista, e é importante também que vocês saibam que o principal fator que idealizou, que fez com que a independência dos Estados Unidos ocorresse, foi o pensamento iluminista. A independência dos Estados Unidos, ela acontece antes que a Revolução Francesa, né? Então, nós podemos dizer que esses dois movimentos, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, eles foram marcos ou divisores de águas para somar no processo de independência dos países da América Latina, né? Eles foram exemplos, inclusive para nós. Então, o principal fator foi o quê? A luta pela soberania, né? O que era a soberania? Era a luta pela liberdade. Quando uma nação vai lutar para ter, né, garantir a sua soberania, para que outra nação não mande nessa nação, para que uma outra nação não tenha controle sobre a economia, sobre a cultura, sobre a religião, mas que ela tenha soberania total, que ela tenha liberdade para assim fazer as suas escolhas, foi o que aconteceu então com os Estados Unidos. Principal fator então, influência iluminista, influência do pensamento iluminista que dizia que toda e qualquer nação tem o direito nato, o poder divino de buscar a sua liberdade. Um outro fator que somou para que acontecesse a independência dos Estados Unidos foi a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos entre a Inglaterra e a França, sua eterna rival, a gente pode falar assim, pela região de Flandres. A Guerra dos 7 Anos ela durou 7 anos, lógico, e nesses 7 anos a Inglaterra venceu. Ela venceu a França, sua rival, contudo, ela saiu muito debilitada financeiramente. E para que ela pudesse restabelecer a sua economia, ela buscou fazer o quê? Ela foi buscar, então, resultados no seu excedente econômico. O que as colônias, quando as nações se lançaram aos mares para encontrar novas terras, para colonizar, o objetivo era fazer com que essas colônias fossem, representassem um excedente populacional, não só um excedente de terras para colocar o excedente populacional deles também, mas como se fosse uma espécie de poupança, onde eles pudessem retirar dali lucros para fortalecer a economia, se assim fosse necessário. Então, a oportunidade, onde é que eles viram o ponto forte para fazer isso? Buscar através das colônias. E aí, eles se voltam então para as 13 colônias, e lá eles fazem montam um plano, que foi a implantação das leis, Foi a lei do chá, a lei do açúcar, a lei do selo e, por último, as leis intoleráveis. A lei do selo era aquela que todo e qualquer produto que fosse produzido, até então tudo acontecia naturalmente nas 13 colônias, lembre-se que o norte e o sul eles eram diferentes, um era agrícola, o outro era industrial, mas eles conseguiam se manter economicamente, a economia crescia ali naquele lugar, mas sob o controle da Inglaterra. Então o que acontece? A partir de agora, todo e qualquer produto, seja publicação, seja produto que fosse ser exportado, que fosse sair dali para até circular, teria que levar o selo inglês, que era o selo da Companhia das Índias. E aquele selo inglês, ou seja, o produto era norte-americano, mas o selo de produção era da Inglaterra, porque as 13 colônias eram colônia da Inglaterra. Além disso, a lei do chá, A lei do chá, os historiadores costumam dizer que foi um divisor de águas para começar, então, para desencadear os movimentos de independência.
E por quê? Porque eles, inclusive, destruíram, né? Muitos, eram toneladas e toneladas de chá que estavam no porto, e isso fez com que o governo inglês não afrouxasse as rédeas, mas colocasse situações, estabelecessem regras ainda mais fortes. A lei do açúcar, e por fim, o que ele fez então? Ele criou as leis intoleráveis, que as leis intoleráveis foi como se fosse a gota d'água do processo, né? As leis intoleráveis, ela tinha alguns passos a serem seguidos. Por exemplo, a lei do aquartelamento. O que era isso? As tropas inglesas que iam para conter os revoltosos que estavam, inclusive, contra a Inglaterra, eles tinham obrigação de recebê-los, de dar moradia, né, que chama-se leis do aquartelamento, receber essas tropas. Além disso, estabelecia, por exemplo, o dia que eles podiam ou não podiam sair de casa, né? A gente está vivendo um momento parecido com esse, mas é por uma outra razão. Mas eles diziam o dia em que eles iam poder sair de casa. Era uma situação bem delicada. Então, nesse momento, né, naquele momento que eu falei para vocês da lei do chá, eles teve 2 congressos, o primeiro e o segundo congresso. O primeiro congresso eles reuniram só para estabelecer metas, para dizer como que deveria funcionar o processo revolucionário. Não tinha caráter separatista, mas o parlamento inglês não aceitou, né? Então, fruto disso vai ter o segundo congresso, e desse segundo congresso continental, esse sim tinha caráter separatista. Teve 3 figuras que foram fundamentais, que foi George Washington, né? Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. E diga-se de passagem, George Washington foi o primeiro presidente, né? Isso em 4 de julho, quando ocorre então a declaração e quando de fato eles conseguem, né, o que a história conhece como o dia da independência, né, ou Independence Day, né, como falo. Inclusive, né, nos Estados Unidos ainda hoje eles fazem o Dia da Ação de Graça, que é voltada, né, vários costumes, tem toda uma tradição que eles fazem lá, voltado inclusive para esse Dia da Independência. Em 1783, os norte-americanos então são reconhecidos independentes pelos Estados Unidos com um tratado chamado Tratado de Paris. Dúvidas, me chame no privado ou deixa sua mensagem aqui que eu vou respondendo, tá bom? Foi uma satisfação estar com vocês, até a próxima aula. E tomara que tudo isso já passe, que a gente se encontre, porque tem sido dias bem difíceis, não só para vocês, pela distância, né? Eu sei que as aulas não têm o mesmo caráter, que fica um pouco distante, mas nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para aquele fator principal, que é o fator do protagonismo de vocês. O diferencial da escola jovem é que vocês são alunos protagonistas. Então a minha aula, o tempo que eu falo com vocês, os slides que eu posto, eles não vão ser necessários, eles não vão ser o único documento, o único material que vocês vão acessar. Busquem mais, queiram mais. Lembre-se, é a aprendizagem de vocês. Vocês estão construindo, vocês vão lograr proveito. Quem realmente vai lucrar com tudo isso vai ser você. Então aproveite esse tempo que você está em casa, otimize seu tempo para estudar, tá bom? Pessoal, obrigada e até a próxima aula.